Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 3 de novembro de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 143, que tem como título Não Tiranizes. E ele coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 4, versículo 33, em que Jesus diz: E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. São palavras de Marcos, no capítulo 4, versículo 33, escrevendo aquilo que ele observava com relação a Jesus. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Emmanuel diz: na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos, por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que à multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. A lição de hoje vem nos chamar a atenção para tudo aquilo que nós transmitimos no que diz respeito à doutrina espírita. As obras da codificação, hoje, de uma maneira mais ampla, disponibilizadas a todos nós, permite-nos conhecer a fundo todo o trabalho realizado por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, a Viagem Espírita de 1862, a Obsessão e todo aquele apanhado de escritos de Kardec que estão contidos na Revista Espírita. Isso possibilita a todos nós conhecer a fundo aquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer nos dias de hoje, para que a nossa encarnação seja devidamente equilibrada e sadia. Todos nós temos a possibilidade hoje, através das redes sociais,
mesmo que não tenhamos condições de comprar o livro, temos sim arquivos em PDF que nos permitem fazer o estudo através do computador, do notebook, do tablet e até mesmo do celular. A espiritualidade trabalhou ao longo das décadas de uma maneira tão profunda, no sentido de divulgar a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, para que todos nós tivéssemos, nos dias de hoje, condição de aprender um pouco mais a respeito de tudo isso. Ao estudar os livros fundamentais da codificação, nós estamos tendo a possibilidade de entender a parte filosófica, a parte científica e a parte religiosa, moral da doutrina espírita e também dos próprios ensinamentos de Jesus. No capítulo de hoje do livro Pão Nosso, Emmanuel retrata a questão da tirania doutrinária que muitas vezes realizamos. Quando exigimos das outras pessoas que compõem conosco uma casa espírita, um grupo espírita, que elas tenham as mesmas posturas, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas obrigações que nos são oferecidas. Desrespeitamos o outro nas suas limitações, na sua capacidade intelectual e sentimental. E muitas vezes, em virtude de situações como essas, que normalmente acontecem dentro de uma casa espírita, nós criamos inúmeras confusões, discussões que não nos levam a nenhum tipo de local. Criamos uma desarmonia no trabalho, criamos uma desarmonia no grupo e deixamos de realizar tarefas primordiais que muitas vezes são esperadas pelo plano espiritual para que venhamos realizar. Muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de estudo, as pessoas agem desta forma, impondo as suas ideias e as suas posições. Em outros momentos, vamos encontrar aquela alma querida que age assim por deliberação própria, porque ela quer, ela exige que os outros sejam da mesma forma. São características do espírito que são trazidas, com certeza, de encarnações anteriores. Emmanuel lembra muito bem a Jesus, no capítulo de hoje, quando ele faz uma separação dos ensinamentos de Jesus para com os apóstolos e dos ensinamentos de Jesus para com a multidão. Tanto num caso como no outro, Jesus nunca, de maneira nenhuma, violentou a posição natural de ninguém, segundo diz Emmanuel. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto que para a multidão transmitiu verdades fundamentais. Porque Jesus conhecia muito bem os seus apóstolos, sabia perfeitamente quem era cada um, a sua vontade, a sua força, a sua determinação, a sua fé, a sua confiança. Então, Jesus poderia, com certeza, ir mais longe nas instruções a cada um deles, preparando-os para que, após o seu desencarne, esses indivíduos estivessem perfeitamente preparados para saírem na divulgação do seu evangelho. E foi exatamente o que ocorreu.
Já com a multidão, almas ainda muito presas às questões materiais da vida daquele tempo, Jesus simplesmente transmitiu a eles algumas verdades, mas que eram fundamentais naquele momento, preparando estas almas para que, após o desencarne, numa outra oportunidade, pudessem vir novamente, trazendo já dentro de si um conhecimento além daquele que tinham na encarnação anterior. Então vejam que muitas vezes, dentro do trabalho que realizamos na casa espírita, nós queremos a todo custo que as pessoas ouçam, que as pessoas vejam, que as pessoas procurem sentir, que as pessoas procurem viver e que as pessoas, principalmente, façam tudo aquilo que a doutrina oferece ou que muitas vezes nós explanamos em encontros, em evangelhos, em estudos. Segundo Emmanuel, agimos como um tirano doutrinário, exigindo demais daqueles que ainda não podem realizar o melhor. A grande tarefa de cada um de nós, que tivemos já a possibilidade de um estudo mais profundo, de uma pesquisa mais aguçada, compreendendo toda a literatura trazida por Kardec, todo o ensino trazido por Jesus, cabe a nós retransmitir tudo isso de uma maneira clara, de uma maneira simples e de uma maneira muito humilde, entendendo que cada um vai assimilar de conformidade com a sua possibilidade. Nós damos a ajuda para que a pessoa se transforme, mas nós não vamos transformá-la sem que ela queira, sem que ela permita que isso aconteça. Nós damos a vara, mas é a pessoa que tem que pescar. Nós damos a semente, mas é a pessoa que tem que plantar para obter o alimento que deseja. Dentro da doutrina espírita, agimos da mesma forma. Ou melhor, devemos agir da mesma forma. Porque cada um tem o seu momento adequado, cada um tem o seu instante de despertar para as realidades da vida. Imaginemos se naquele tempo, Jesus falando à multidão, agisse como, diz Emmanuel, um tirano doutrinário evangélico, exigindo a mudança das pessoas. Com certeza ele não seria aceito, com certeza ele seria extremamente combatido. Mas Jesus, ciente, e isso que é importante, ciente das verdades já trazidas pelos seus antecessores, Jesus simplesmente veio confirmar tudo aquilo. E a partir do instante em que ele confirma tudo aquilo, ele oferece mais algumas novas alternativas para que aquelas pessoas pudessem dar um passo a mais dentro do processo iluminativo e evolutivo. E Emmanuel deixa claro que isso não acontece
única e exclusivamente dentro dos recintos evangélicos, de uma maneira geral, dentro dos recintos doutrinários. Muitas vezes isso também acontece no meio social, na família, como também no nosso trabalho. Algumas pessoas, algumas almas, são dotadas de uma maior intelectualidade. Outras ainda não o são. E quando desrespeitamos esta condição, ferimos àquele que está numa condição inferior. Condição inferior referente à questão da intelectualidade. E aí agimos como este tirano doutrinário que diz Emmanuel, porque exigimos da pessoa. E quando não alcançamos o nosso objetivo, preferimos afastar aquela pessoa, tirá-la do convívio, do grupo ou do trabalho. É claro que aí nós temos que observar a disponibilidade, a vontade, o querer daquela pessoa. Cada caso é um caso diferente, onde cabe a nós, com maior conhecimento, analisar e ver se ali temos uma alma querida que tem dificuldades de entendimento ou se temos ali uma alma querida que não está disposta a aprender e a mudar. E mediante um caso ou outro, aí sim vamos tomar as devidas ações para que o todo se fortaleça e não exclusivamente essa ou aquela alma querida. Para que nós possamos agir sem a tirania doutrinária, é necessário que nós o façamos com amor. É necessário que nós façamos pela boa vontade de querer oferecer algo de bom para o outro. Vejam vocês, nós estamos aqui há 143 domingos estudando este livro. A intenção não é, de maneira nenhuma, obrigar ninguém a nada, forçar ninguém a nada, agir como tirano e dizer: olha, Emmanuel está dizendo isso, é assim que tem que ser. Não. Nós estamos em conjunto, todos nós, tentando aprender um pouco mais a respeito da doutrina e do Evangelho de Jesus. Procurando assimilar coisas novas para que nós possamos melhorar como seres encarnados e como espíritos eternos. Cada um vai assimilando a lição conforme a sua possibilidade, o seu tempo, o seu conhecimento, a sua intelectualidade, o seu amor, a sua disponibilidade em assimilar e tentar mudar de alguma maneira. Infelizmente, por uma questão, muitas vezes, de orgulho, de egoísmo, até mesmo de uma certa ambição, algumas pessoas, algumas almas queridas, em todos os segmentos da sociedade, agem impondo as coisas, porque se acham verdadeiramente superiores aos outros. E quando nós observamos este tipo de postura,
Estamos observando ali a existência, como eu disse, do orgulho, da vaidade, da própria ambição. Quando olhamos, por exemplo, o nosso querido Chico, o nosso querido Divaldo, o nosso querido Raul Teixeira e tantas outras personalidades que passaram pelo mundo, Divaldo ainda está conosco, mas tantas outras que passaram pelo mundo, trazendo suas lições e os seus ensinamentos, quando agiram verdadeiramente pelo processo do amor, pelo processo da solidariedade e da fraternidade para com o próximo, nenhum deles agiu como um tirano doutrinário, um tirano, seja de que segmento for da sociedade. Agiu como alguém que, pela bênção de Deus, tinha algo mais a oferecer. E esse algo mais foi oferecido de uma maneira simples, de uma maneira amorosa. Emmanuel fala: o Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Jesus não recrutava nada em ninguém. Todos o procuravam naturalmente para que as lições fossem oferecidas. E cada um assimilava de uma maneira comum. Cada um assimilava de conformidade, como eu já disse, da sua capacidade intelectual. Se falássemos aos apóstolos que Deus, aliás, que Jesus tinha um reino que não era daqui, os apóstolos compreenderiam que este reino é o reino dos céus. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele realmente era o rei, Jesus responde e Pilatos continua sem entender. Quando Nicodemos vai procurar Jesus e trava-se ali um diálogo fraterno, onde Jesus fala de uma maneira velada a respeito da reencarnação, Nicodemos, sendo um grande doutor da lei, entendedor das leis antigas do Velho Testamento, não compreendia, não compreendeu o que Jesus falou. Quando pegamos o livro dos Espíritos e observamos ali a escala dos espíritos, vemos ali uma diversidade muito grande entre todos nós que aqui estamos e todos os espíritos que estão na erraticidade. Quando olhamos, por exemplo, um grupo de médicos, todos eles voltados à cardiologia, cada um deles tem uma visão muitas vezes diferente, porque ali o que conta não é somente o aprendizado material, mas a bagagem espiritual que aquela alma traz. Muitas vezes observamos aquele profissional que se destaca pela profundidade que dá ao seu tratamento oferecido a quem o procura. Com certeza vamos encontrar ali um espírito que traz uma bagagem reencarnatória enorme, muito maior do que os seus companheiros de profissão. E nem sempre ele tem, aliás, uma religião. Nem sempre ele é espírita ou acredita na reencarnação. Olha como que há uma diversidade muito grande no contexto da vida comum. Como que nós
somos totalmente diferentes uns dos outros. Eu vou ler esta passagem, como já li para vocês hoje, do capítulo 143 do livro Pão Nosso, não tiranizes, e estou aqui oferecendo algo daquilo que compreendi, daquilo que sinto, daquilo que penso, daquilo que vivo constantemente na minha vida. Provavelmente, se pegarmos esta mesma lição e a colocarmos de frente a um outro companheiro que também colabora na divulgação da doutrina espírita, ele traga um outro campo de visão. E isso não significa dizer que eu sou melhor do que ele ou ele melhor do que eu. A minha bagagem é diferente da dele. Consequentemente, eu terei uma visão sobre a lição e provavelmente ele terá uma outra visão da lição. Mas se nos unirmos através do amor fraternal, da compreensão, do entendimento, da humildade, da simplicidade, poderemos juntar aquilo que estou oferecendo com aquilo que ele vai oferecer e engrandecer ainda mais a lição de hoje. Olha, olha como que é tão maravilhoso quando nós nos dispomos, por amor, a ler e a oferecer algo de bom para o outro. O quanto a doutrina e os ensinamentos de Jesus devem ser oferecidos de uma maneira muito simples, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito didática, para que todos possam entender. Se vou a uma casa espírita efetuar uma palestra, ou se venho à frente do computador efetuar uma live para falar de reencarnação, tanto lá no centro espírita quanto aqui na live, eu vou ter à minha frente pessoas que muitas vezes não são espíritas e que não compreendem, não entendem e até mesmo muitas vezes não aceitam a reencarnação. Mas, se aquilo que vou transmitir está baseado em fatos, está baseado em argumentos científicos, está baseado em processos filosóficos fundamentados, nós vamos oferecer a ambas as pessoas, aquelas que acreditam e aquelas que não acreditam, aquelas que aceitam e as que não aceitam, aquelas que entendem mais facilmente e aquelas que têm dificuldade de aceitar, aliás, de entender, nós vamos oferecer possibilidades para que elas reflitam, para que elas pensem e para que a sua curiosidade seja novamente aguçada, para que ela vá atrás daquilo que foi informado e, com isso, gradativamente, uma aumentando o seu conhecimento, a sua aceitação, o seu entendimento. Outra, conhecendo algo novo, começando a querer aceitar algo novo e começando a entender algo novo. Por isso que Emmanuel fala: não tiranizes, não obrigue ninguém a nada, não force ninguém a nada. Damos a palavra e exemplificamos.
Ao outro cabe a responsabilidade de ouvir, aceitando ou não, e de observar os exemplos dados. E quando não tiranizamos, nós estamos, segundo Emmanuel, agindo de conformidade com o serviço de Jesus. Exatamente igual. Jesus foi aquele semeador que saiu a semear, espalhando a semente por toda parte. Algumas morreram, outras tentaram nascer, mas não conseguiram. Outras nasceram e ainda possuem grande dificuldade de crescer e desenvolver-se, e outras que eram colocadas, jogadas em terreno fértil, se tornaram grandes árvores, que hoje espalham beleza, fruto e sombra a quem precisa. Olha como ele termina este capítulo de hoje. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que à multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Então, não adianta, por exemplo, numa palestra antes do passe, uma palestra chamada de palestra evangélica, quando depois as pessoas serão direcionadas para receberem o passe, não adianta falar de coisas muito filosóficas, de coisas muito científicas. Precisamos falar aquilo que aquelas pessoas estão precisando. Caridade, bondade, fé, amor, renúncia, resignação, perdão, compreensão, entendimento, esperança. Porque são almas necessitadas de ajuda. Então, era diferente a conversa de Jesus com os apóstolos e de Jesus com a multidão. Para os apóstolos, algo mais profundo, algo mais específico. Para a multidão, aquilo que elas necessitavam espiritualmente ouvir naquele momento. E ele termina: jamais violentou a posição natural de ninguém. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Muito bonita essa lição de Emmanuel. Muito importante para todos nós que trabalhamos na Casa Espírita. Para que nós tenhamos a consciência de que todos que estão ali, diretores, trabalhadores, colaboradores, assistidos, todos nós precisamos de servidores cristãos que nos ajudem a seguir adiante com luz e paz no nosso coração. O tirano, aquele que exige, aquele que impõe, aquele que exclui
aos que não fazem parte daquilo que ele acha que é melhor, esses não precisam estar no meio religioso, na vida comum, na família, no trabalho, seja lá onde for. Em toda parte, diz Emmanuel, precisamos de servidores cristãos para que a gente possa ensinar com alegria e com amor, com muita simplicidade e humildade, respeitando naturalmente o outro, sem ferir, como diz Emmanuel, a posição natural de quem quer que seja. Então, fica aí o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Eu sempre agradeço a todos vocês pela bondade, pelo carinho, de participarem, de ajudarem na divulgação, tanto do canal quanto da rádio, por tudo aquilo de bom que temos vivido ao longo desses quase 4 anos do canal. E é sempre uma alegria muito grande, porque a nossa grande finalidade é sempre divulgar a doutrina espírita, divulgar o Evangelho de Jesus. Nada de maravilhoso, nada de sensacional, tudo muito singelo e muito simples dentro daquilo que todos nós, eu e todos os demais colaboradores, podemos oferecer. Todos eles que nos ajudam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, todos eles, convidados por nós, entenderam e compreenderam o sentido fundamental da tarefa que o canal tem, que é levar aos outros, a quem quer que seja, aonde esteja, o ensinamento de Jesus e o ensinamento da doutrina espírita. De forma simples, de forma humilde, de forma didática, para que, de alguma maneira, nós possamos colaborar com todos que necessitam. Sejam os encarnados e também os desencarnados, que nos veem e nos ouvem em toda parte. Lembrar a você que daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado. Eu venho aí frisando que nós já estamos quase no finzinho do estudo do Evangelho e, ao encerrar o estudo do Evangelho, nós vamos iniciar o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Desejo a você um bom final de domingo, um fim de semana, aliás, uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita alegria e felicidade a você, a sua família, o seu lar, o seu trabalho e todas as suas demais tarefas. Obrigado de coração por estar conosco, nos ajudando sempre na continuidade do trabalho. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.